Evangelho de João, capítulo 14. Se você acompanha à risca a série de mensagens em João, talvez você tenha estranhado. Por que ele não vai pregar no versículo 12 do capítulo 13? Porque até domingo passado nós falamos até o versículo 11 do capítulo 13. Mas essa foi uma escolha mesmo. Eu não vou, nessa segunda parte, pregar em todo o texto, literalmente, como tenho feito. Vou selecionar algumas partes daqui até o final do Evangelho de João. Hoje, então, nesta mensagem, nós vamos ler e refletir nos primeiros versos de João, capítulo 14. Deixe-me lembrar alguns detalhes. Do capítulo 13, que nós começamos a estudar domingo passado, até o capítulo 17, o Evangelho de João narra os últimos momentos de Jesus com os seus discípulos antes da crucificação. Então, só lembrando, João passa 11 capítulos descrevendo 3 anos. O capítulo 12 descreve uma semana. E aí agora, do 13 até o 17, ele vai narrar o que acontece em uma noite. Quer dizer, ele diminui bem a velocidade da narrativa para falar a respeito deste momento que João considerou essencial. E aqueles discípulos, Jesus estava na ceia, na última ceia ali com seus discípulos, era Páscoa. Aqueles discípulos haveriam de passar por um momento de grande tribulação, muito difícil nos próximos dias. Eles estavam juntos durante 3 anos com Jesus aproximadamente, e eles veriam ser mortos aqueles a quem eles seguiam. E eles ficariam sem saber o que fazer. Jesus, então, nessa noite, ele prepara os seus discípulos para esse momento que vai vir. E não só esse momento, o restante da vida deles. Jesus prepara, falando com eles, e traz palavras de conforto e de encorajamento. No capítulo 13, a gente viu que Jesus ilustra o seu amor, com uma forma de encorajar e de dar base para os seus discípulos enfrentarem as lutas que eles enfrentariam. Jesus mostra como ele os ama. E como que ele mostra? Ele mostra lavando os pés dos seus discípulos, enxugando os seus pés com uma toalha. E depois disso, ele fala para os seus discípulos que eles deveriam fazer o mesmo uns com os outros. Demonstrar o amor deles uns pelos outros, servindo. Esse é o padrão de amor. A maior manifestação de amor não é como nós vimos semana passada, mandando uma cesta de café da manhã, ou mandando um zap, curtindo uma postagem que o outro fez, enfim. Não é assim. O amor ele é demonstrado através do serviço. Então ele fala para eles que eles deveriam fazer isto. E o versículo 35, se você já tiver aberto na página aí, capítulo 13, versículo 35, diz assim: nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então o amor é o crachá do crente. Ou deveria ser, a marca ali, a identificação. Deveriam nos conhecer pelo amor que temos uns pelos outros. Infelizmente, na prática, não é assim, mas é esse o padrão bíblico. Bom, no capítulo 13, a gente não expôs todo o capítulo, mas é ali que fala que Judas saiu para executar a sua trama contra Jesus. Então, nesse texto que nós vamos ler, Judas já saiu para cumprir a sua missão. E Jesus advertiu eles que para onde ele iria, eles não poderiam segui-lo. Para onde ele iria, eles não poderiam segui-lo, como até então acontecia. Para onde Jesus ia, eles iam atrás. E ele diz para eles: olha, vocês não vão conseguir ir para onde eu vou. E aí Pedro ousa dizer que estaria disposto até mesmo a morrer por Jesus.
Mas aí Jesus alerta que a aflição seria tão grande, que ele negaria Jesus 3 vezes. E aí, segue dizendo, porque veja, o versículo 38 do capítulo 13 diz assim: respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade eu te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. E aí ele segue dizendo o texto que nós vamos ler e refletir agora. Vamos ler então, João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos orar? Ó Senhor, graças te damos pela tua palavra, pelo consolo que ela nos traz, pelo ensino que ela nos traz. Mas, Senhor, esse consolo, esse ensino só se torna eficaz em nossas vidas pela ação do Teu Espírito. Por isso nós rogamos, por isso nós oramos, porque o efeito da Tua palavra, ele só pode acontecer através da ação do Senhor em nossas vidas. Que não seja uma mera reflexão intelectual, uma mera palestra, mas que a voz do Senhor seja ouvida em cada coração. Em nome de Jesus. Como que nós costumamos consolar as pessoas quando elas têm algum problema? Pessoas que nós amamos, que temos alguma estima, como é que a gente consola essas pessoas? Por vezes a gente diz para elas: olha, logo vai passar, não se preocupe. Ou a gente diz: olha, a vida é feita de altos e baixos, então não desanime, daqui a pouco você sobe de novo, né? Essas expressões estão longe, irmãos, de trazer algum consolo para um coração atribulado. As coisas não consolam, não animam. Jesus, ele faz isso com seus discípulos. Ele está dando péssimas notícias, mas ao mesmo tempo ele traz grande encorajamento. E ele não usa o método psicologizado, como esse que eu acabei de mencionar. Olha, calma, vai dar tudo certo, pensamento positivo. Não é esse tipo de método que Jesus utiliza. O tema dessa mensagem é: não fiquem angustiados, creiam
em mim. Não fiquem angustiados, creiam em mim. E nós vamos ver que Jesus propõe uma solução para a angústia de coração. Qual que é a solução? Essa solução vem por meio da fé nele, porque ele é o único caminho para o Pai. Esse é o resumo. Jesus propõe solução para a angústia de coração por meio da fé nele, pois ele é o caminho, ou melhor, é o único caminho para o Pai. Nós vemos no versículo 1, e diz assim: não se turbe o vosso coração. O que é turbar? Turbar é a ideia de angústia, de tribulação, de inquietação. Não fique inquieto, preocupado demasiadamente, ansioso, angustiado. Não ande assim. E aí ele diz para os seus discípulos, no versículo 1 ainda: vocês creem em Deus, creiam também em mim. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Não fiquem angustiados, creiam em mim. A fé em Jesus é a única coisa que pode trazer paz ao coração atribulado. Se você interpretar essas palavras apenas racionalmente, esqueça. Isso não vai fazer o menor sentido para você. Agora, se você botar o seu joelho no chão, ou se você tiver problemas de joelho como eu, se você se assentar na sua cama e conversar com Deus sinceramente, falar: Senhor, põe no meu coração a fé no Senhor Jesus Cristo. Insista com Deus. É bem capaz de o Senhor trazer uma consciência diferenciada no seu coração. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia. Não apenas tente conceber a teologia como algo racional. Nem tudo é compreendido nos seus mínimos detalhes. Agora, eu não estou dizendo que a fé é irracional. Há um lado bastante transcendental neste mundo, ou não é verdade? O que move o mundo, como diz o ditado? São as perguntas. Por quê? Nem todas as coisas estão respondidas. Até mesmo para se produzir ciência, é preciso ter fé. Você tem que crer em algo, que aquilo tem uma solução, para então buscar a resposta. Senão você nem mesmo empreenderia qualquer pesquisa. A fé em Cristo Jesus é a única coisa que pode trazer paz a um coração turbado, angustiado. Nos versículos 2 e 3, Jesus nos traz uma outra coisa. Ele fala: olha, não fiquem angustiados, porque vocês terão uma morada junto comigo. Versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós. Isso para o coração que crê em Jesus Cristo faz total sentido. Jesus, ele deixou os seus discípulos fisicamente. É verdade. Ele morreu na cruz. Depois ele ressuscitou, esteve por um tempo com os seus discípulos, mas logo ele subiu aos céus. E ele já está adiantando: olha, eu vou deixar vocês sozinhos, mas saibam, eu estarei lá preparando um lugar para vocês. Porque vocês não vão encontrar plena satisfação aqui. Vocês não vão encontrar a paz que vocês desejam e que vocês precisam nas coisas desta terra. Mas eu vou preparar um lugar para vocês que vocês nem mesmo podem imaginar. Lá vocês estarão comigo. E isto será suficiente para vocês. Aqui muitos ficam especulando que tipo de morada é essa, são palácios, enfim.
Eu acho que não é esse o propósito de Jesus, que a gente fique especulando o que seriam essas moradas. Até porque o céu, até onde nós sabemos, não é um plano material. Eu falo, na casa de meu pai há muitas moradas. E eu não estou mentindo para vocês. Estou falando a verdade. Eu estou indo preparar lugar para vocês. Não pensem que eu abandonei vocês. A igreja deve viver na expectativa dessa reunião com Cristo. Jesus esteve com seus discípulos e os deixou. E hoje nós, que somos seus discípulos, não temos Jesus conosco fisicamente. Nós o temos por meio da presença do Espírito Santo, que é de quem ele vai falar, do versículo 16 em diante. Mas o que me chama a atenção é que me parece que a expectativa dessa reunião é maior em Jesus do que na própria igreja, muitas vezes. Parece que Jesus quer mais que nós estejamos com Ele do que nós queremos estar com Ele. Porque nós nos distraímos tanto com as coisas. E às vezes parece até que a gente gosta dessa ventania da vida. Não busca a paz que Ele tem a oferecer. Eu vou e vou voltar. Ele diz: voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque onde eu estou, para que onde eu estou estejais vós também. Ele vai refletir esse mesmo conceito lá no capítulo 17, na oração sacerdotal. Ele diz no versículo 24 do capítulo 17: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus tem grande expectativa em reunir a sua igreja consigo mesmo. Isto que nós fazemos quando celebramos a ceia do Senhor, inclusive, nos lembra algo que Jesus disse. Ele disse quando ele ministrou a última ceia com os discípulos: nunca mais beberei deste suco da videira, até o dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Quer dizer, algo que é tão delicioso, ele está privado, ou ele se privou, para que possa desfrutar quando nós estivermos com ele. Ele nos consola, dizendo: não fiquem angustiados, creiam em mim. Não fiquem angustiados, vocês terão morada junto ao Pai comigo. Em terceiro lugar, não fiquem angustiados, vocês terão através de mim um caminho para o Pai. Versículo 4 até o versículo 6. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Parece que Jesus faz uma afirmação no versículo 4 para despertar ali uma pergunta. E Tomé, o curioso, faz a pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E aí Jesus tinha a resposta pronta, na ponta da língua: eu sou o caminho. Para onde eu vou, eu é que sou o caminho. Lá para onde eu vou estar com o Pai. E o caminho para Ele sou eu. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. A pior coisa que o pecado fez na humanidade foi nos separar de Deus. E ao nos separar de Deus, nós fomos privados da vida. Porque comunhão com Deus, na Bíblia, é sinônimo de vida.
Aqueles que não estão em comunhão com Deus são mortos espiritualmente, como diz o apóstolo Paulo. E uma outra coisa que nós fomos privados, quando fomos distanciados de Deus, é da verdade. Por isso vivemos num mundo de muito engano. Quantas coisas que ao longo da história se creu piamente e depois se percebeu que não era dessa forma. Jesus é quem dá sentido para a existência. E este que dá sentido à existência era chamado até na filosofia grega como Logos. Por isso João inicia o seu evangelho dizendo que o Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é o caminho para o Pai. Cantamos há pouco o versículo 6. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Qualquer outra coisa dá uma falsa impressão de estar se aproximando de Deus. Aquela ideia comum de que todos os caminhos levam a Deus é uma mentira. Na verdade, esta é uma paráfrase do que aconteceu no Império Romano, quando foram construídas aquelas estradas e todas elas levavam a Roma. E aí as pessoas diziam, ficou marcado esse ditado: todos os caminhos levam a Roma. E alguns se valeram desse ditado para dizer que todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Nenhuma religião te leva a Deus. A única religião, literalmente falando, porque religião significa religar, o único que pode te religar ao teu Criador é Jesus. Ser membro desta igreja não te põe em comunhão com Deus. Frequentar, pelo menos, esta igreja não te coloca em comunhão com Deus. Só Jesus faz isso. A idolatria do nosso coração nos dá a falsa impressão de estarmos buscando verdadeiramente em Deus quando estamos em outros caminhos. Alguns dizem: eu tenho minha própria espiritualidade. Não há verdadeira espiritualidade sem Jesus. Não há. Não fiquem angustiados, creiam em mim. Não fiquem angustiados, vocês terão morada junto ao Pai, comigo. Não fiquem angustiados, vocês terão através de mim um caminho ao Pai. E agora em quarto lugar, do versículo 7 ao 11. Não fiquem angustiados, vocês têm conhecido o Pai através de mim. Versículo 7. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E aí foi Filipe agora. Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Os discípulos não tinham percebido que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Essa é a expressão do apóstolo Paulo. Ele descreveu isso aqui dessa forma: Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Deus se materializou na pessoa do seu Filho. Ao contemplarmos Jesus, contemplamos Deus, Deus Pai. Um estava no outro.
Em outro lugar vai dizer: eu e o Pai somos um. Vocês têm conhecido o Pai através de mim. E aí ele fala das palavras, né? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. As coisas que eu digo, é Ele que está dizendo. As coisas que eu faço, é Ele que está fazendo. As minhas palavras, eu já comentei sobre isso em mensagens anteriores, como se Jesus estivesse dizendo: as minhas palavras e os meus atos revelam que eu sou o Filho de Deus. E João está insistindo o tempo todo no seu Evangelho nisto. A gente pode se lembrar do objetivo do Evangelho de João lá no capítulo 20, versículo 30. Ele diz que escreveu para que os seus leitores creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ponto. Tudo que está escrito nesse Evangelho é para isso. É para que os leitores creiam que Jesus não é qualquer pessoa. Não é um mero profeta. Ele é o Cristo, é o Filho de Deus. E para que crendo tenham vida em seu nome. Versículo 11 diz: crede ao menos por causa das mesmas obras. Tudo que eu faço é Deus quem faz. Eu não liberto pessoas. É Deus quem se importa em libertar pessoas. Eu não curo pessoas. Quem faria isso? O diabo quer manter a coisa difícil. Eu trago libertação, eu trago cura, eu trago vista aos cegos, eu trago voz aos mudos, trago audição aos surdos, eu trago perdão de pecados, como lemos na liturgia em Marcos capítulo 2. Quem faz isso? Um homem qualquer faz isso? O diabo faz isso? Não. Só o Deus Criador pode fazer isso. Vocês têm conhecido o Pai através de mim. Não se angustiem. Não se angustiem. Não fiquem angustiados. Agora, em sexto lugar, vocês farão obras maiores do que eu. Olha o versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Esse versículo também já causou bastante especulação, pensamentos distorcidos. O que Jesus estaria dizendo neste verso, quando ele diz que aquele que crê nele fará também as obras que ele faz, e outras maiores fará? Eu não creio que Jesus se referia meramente aos seus milagres, como muitos tentam interpretar e tentam realizar. Não, provavelmente Jesus não se referia meramente aos seus milagres. Aliás, os milagres de Jesus eram, na verdade, sinais. E o que é um sinal? Sinal é alguma coisa que aponta para outra. É alguma coisa que indica outra. Então aqueles milagres em si mesmos não eram muita coisa. O efeito daqueles milagres atendiam uma pessoa, ou duas, ou um grupo de pessoas. Aquilo era apenas um sinal. Que apontava para algo muito mais. E eu creio que aqui Jesus tem em mente exatamente o que aqueles sinais representavam. E é nesse sentido que os seus discípulos fariam coisas maiores do que ele, obras maiores do que ele. Por quê? Porque os seus discípulos se espalhariam pela terra. Os seus discípulos levariam a palavra do Evangelho até os confins da terra. E o que faz o Evangelho?
Nas palavras de Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é pouca coisa o Evangelho, essa mensagem de que Deus se encarnou, foi crucificado, morreu pelos nossos pecados e quem crê nele tem vida eterna, essa mensagem é poderosa. Pode parecer conto infantil, aliás, em muitos lugares do mundo, essa já é uma mensagem completamente ultrapassada. Mas esta é a mensagem poderosa para salvar. E quantas pessoas Jesus, por meio do seu ministério, alcançou e salvou enquanto estava fisicamente neste mundo? Sem dúvida, um número grande. Mas não maior do que o que veio depois. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos no capítulo 3, após a descida do Espírito Santo, após a pregação do Evangelho por meio do apóstolo Pedro, o que aconteceu? 3.000 pessoas creram e foram batizadas. E depois, mais 5.000. E depois, acabou, não dava mais para contar. Nesse sentido é que Jesus, eu creio que Jesus está dizendo, obras maiores vocês farão. Porque vocês serão semeados pelo mundo. E a mensagem que vocês irão portar trará vidas, a comunhão comigo e com o Pai. Vocês vão muito além do que o que eu pude fazer nesses 3 anos aqui. Não fiquem angustiados, creiam em mim. Não fiquem angustiados, vocês terão uma morada junto ao Pai comigo. Não fiquem angustiados, vocês terão através de mim um caminho ao Pai. Não fiquem angustiados, vocês têm conhecido o Pai através de mim. Não fiquem angustiados, vocês farão obras maiores do que eu. E agora em 6º lugar, não fiquem angustiados, vocês poderão falar diretamente com o Pai em meu nome. Que coisa maravilhosa. Versículo 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu estive no Peru em julho, numa viagem missionária, e meu espanhol não era lá essas coisas, então eu preferia tocar. Tocava violão, tocava teclado, tocava chocalho, tentava às vezes conversar alguma coisa, mas tinha outros colegas no grupo que falavam mais fluentemente. E uma das colegas, a Iete, ela contou pra gente que no dia que a gente foi lá tocar na praça, aliás até choveu nesse dia, a gente continuou tocando. Naquele dia, quando a gente chegou não estava chovendo, então tinha várias famílias na praça. E ela se aproximou de 2 mulheres que estavam ali e começou a falar de Jesus. E ela contou pra gente que aquelas mulheres ficaram impactadas quando ela disse para elas que elas poderiam conversar com Deus diretamente, sem intermediários, sem nada. Através de Cristo elas poderiam conversar com Deus. Isso foi uma novidade muito grande para aquelas 2 mulheres. E essa é uma verdade preciosa. Talvez um pouco banalizada até pelos cristãos. Mas essa é uma verdade muito preciosa. Que religião fala que você pode falar diretamente com Deus? Fala. Todos colocam intermediários. Todos criam personagens espirituais, imagens. Isso quando creem, quando falam a respeito de um Deus criador. A palavra de Deus diz que nós podemos falar diretamente com o Pai e falar em nome
do Filho, e isso nos dá a garantia de que o que nós pedirmos, isto será feito. Diz aí o versículo 13: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E esses versículos também têm sido muito mal interpretados por aqueles que acham que podem então pedir qualquer coisa e que serão atendidos, seja lá qual for o pedido. E não é isso que Jesus está falando. Veja o versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ora, que pedidos farão aqueles que amam a Jesus? Que pedidos farão aqueles que creem e confiam exclusivamente em Jesus? Farão pedidos diferentes daqueles que os princípios e os mandamentos de Deus indicam? É óbvio que se nós pedirmos alguma coisa que não esteja claramente dita pelo próprio Deus, que é bom para nós, Ele não nos fará. Senhor, eu queria trocar de carro, trocar de casa, queria fazer isso ou aquilo. Deus pode atender? Claro que pode. Mas onde nas Escrituras existe claramente a resposta para você deste seu pedido? Você não vai encontrar. E às vezes nós pedimos coisas que não fazem parte da vontade de Deus, não estão no plano de Deus. E muitas vezes as pessoas se frustram com Deus porque pedem coisas e Deus não lhes dá. E por que não lhes dá? Porque não é bom para eles. Pense numa criança que abre a despensa, vê um pacote de bolacha. O que ela vai fazer? Provavelmente ela vai pegar aquele pacote de bolacha e vai levar até o seu pai, até a sua mãe, vai pedir para abrir, que ela provavelmente não vai conseguir abrir sozinho. E o pai e a mãe, se tiver no horário certo, né? Se não for antes da refeição, ele vai abrir. E talvez ele veja que aquela bolacha está mofada. Você acha que esse pai vai dar uma bolacha mofada para o seu filho? Claro que não. Mas o filho vai entender? Não. Se ele for pequenininho como a Lívia, ele não vai entender. E vai achar que o pai está fazendo algo que não é bom. Mas é a melhor coisa que o pai pode fazer é não dar aquela bolacha mofada para o seu filho. Quem é que vai dar uma cobra a um filho que lhe pedir pão, como diz em outra passagem bíblica? Nenhum pai faria isso. Mas muitas vezes é isso que nós estamos pedindo a Deus. Senhor, me dá uma cobra, me dá uma pedra. Não, isso não é bom para vocês. Agora, quando nós pedirmos pão, aí eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Ele vai nos atender. Se nós pedirmos, Senhor, nos dá o necessário para o dia de hoje, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai dar o necessário para o dia de hoje, porque é a revelação dele. Ele disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu alimento as aves dos céus, eu visto as ervas do campo, eu cuido de tudo que eu criei. Como que eu não vou cuidar de você? Que é muito mais valioso que todas as coisas. Comece a orar pedindo a Deus o que Ele já disse que quer te dar. E você vai ter todas as suas orações respondidas positivamente. Comece a orar pedindo para Deus te ajudar a eliminar da sua vida o seu pecado. Sabe o que vai acontecer? Se você estiver pedindo o que lhe agrada, Ele vai atender. Ele vai te fortalecer.
E diz a palavra que Ele não permite tentações que excedam a nossa capacidade de resistência. Ele porá freio até na tentação. Sabe, irmãos, nós estamos por vezes vivendo um cristianismo barato, completamente antibíblico. E as orações que nós fazemos são orações egoístas. E elas não são atendidas, como diz o Tiago, porque nós pedimos para esbanjarmos aquilo conosco mesmos. Deus nos dê sabedoria. Se nós amamos ao Senhor, nós devemos guardar os seus mandamentos. E então nós falaremos direto com o Pai, em nome do seu Filho, e seremos atendidos. Amém. Algumas aplicações. 3 coisas. Primeiro, angústia de coração é o oposto da fé em Jesus. Se o teu coração está atribulado ou angustiado, falta-lhe fé. Porque onde tem fé, tem paz. Onde tem fé em Jesus, tem paz. Se tem tribulação, se tem angústia, se tem medo, se tem ansiedade, não tem fé. Quando nós cremos, nós desfrutamos da paz que excede todo entendimento, independentemente das circunstâncias. Segunda coisa, a fé em Jesus é o único antídoto para a angústia do coração. A angústia do coração não é tratada com remédios. A angústia do coração não é tratada com psicologias, com terapias. A angústia do coração do crente se trata com a fé, a confiança irrestrita em Jesus, somente. E a terceira coisa, a fé em Jesus traz paz ao coração angustiado, porque Ele é o único caminho para o Pai. E o Pai, o nosso Deus, é a coisa que nós mais precisamos. Estar em comunhão com Deus é o que nós mais precisamos. Crer em Jesus é o caminho para desfrutarmos desta comunhão maravilhosa com o Senhor, nosso Deus.